Olá, saudações trabalhistas, a você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. É com muito prazer, com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do podcast da Legalidade, um espaço para diálogo, reflexão, para que possamos abordar os temas mais relevantes da nossa sociedade brasileira. Hoje vamos falar sobre o filme da legalidade. Para isso, contamos com a honrosa presença do companheiro Zeca Brito, editor do filme da Legalidade e também secretário municipal da Cultura de Bagé. Seja bem-vindo, Zeca. Muito obrigado, Alain. Uma alegria estar aqui na sede do nosso partido, nesse programa que dá nome a, a, a esse movimento, né, que leva o nome desse movimento tão importante para a sociedade brasileira, que foi o movimento da legalidade. Então, eu acho muito simbólico estar aqui hoje falando sobre o filme Legalidade, que eu tive a alegria de dirigir, fiz o roteiro, produzir, e, e que é, de alguma maneira, uma contribuição para a história do Brasil a partir da visão de um trabalhista. Sou filiado no PDT desde os 16 anos e uma alegria estar aqui contigo hoje. Igualmente. Só lembrando que a campanha da legalidade surgiu em 1961, liderada pelo nosso saudoso Leonel de Moura Brizola, então governador lá do Rio Grande do Sul, em frente lá ao Palácio Piratini. O que a gente pode fazer uma contextualização, né, para os dias atuais, diante aí, né, Zeca, do julgamento em curso do Bolsonaro, também das taxações do Donald Trump sobre os produtos brasileiros, sobre a questão da soberania nacional. Então temos aí bastante tema, né, bastante assuntos para que a gente possa debater no dia de hoje. Mas para a gente iniciar, eu queria te perguntar, né, como surgiu a ideia da produção desse filme tão importante para a democracia brasileira, que é o filme da legalidade. Ela foi uma encomenda que eu recebi ainda criança, ainda adolescente, talvez, do meu pai. Meu pai, Sapira Brito, nascido em Bagé, trabalhista, foi vice-prefeito da cidade pelo PDT, candidato a deputado, sempre muito engajado com o partido, né? E quando eu fui escolher uma profissão, fui escolher um caminho, assim, para a idade adulta, né, de profissionalização, eu escolhi o audiovisual, porque no cinema eu conseguiria manter comigo as demais linguagens artísticas. Meu pai é ator, escritor, a minha mãe é atriz, eu fui criado num ambiente com muita arte. E fazer cinema foi a maneira de encontrar uma profissão onde eu não abandonasse o teatro, o desenho, a literatura, a música, todas essas artes, elas convergem, né, numa linguagem que é a linguagem audiovisual. E o meu pai, logo no início, quando eu falei que eu ia fazer cinema, antes da faculdade, devia ter uns 12 anos por aí, ganhei uma câmera. Meu pai me disse um dia assim: olha, a grande história do Rio Grande do Sul, e talvez uma das grandes histórias brasileiras ainda não contada, é o episódio da legalidade. O que que é isso? Meu filho, presta atenção, vai estudar, vai ler sobre, porque aí dá um filme, aí tem um filmaço. E aí meu pai foi muito sábio nisso, assim, por perceber, porque um filme, e para a gente se movimentar e levantar um filme, custa caro, custa tempo, exige um investimento, né, de tempo, de energia, de recurso. E quando a gente está perseguindo uma história, para poder valer esse esforço, é importante que a história seja grande, seja realmente impactante, né? E o que aconteceu em 61, em Porto Alegre, no Brasil, liderado pelo Brizola, na vida real brasileira, né, história real do Brasil, foi um episódio muito cinematográfico. Acho que se eu não tivesse feito filme, quem lê os livros pensa, mas isso aqui daria um filme, até pelo aspecto de coisas impossíveis, impensáveis, que foram realizadas ali. Tem um arco de um herói. O que o Brizola faz é aquilo que a gente entende lá na Grécia Antiga como o arco do herói. Ele vai enfrentando todas as adversidades e ele coloca a vida em jogo. A pessoa, quando chega nesse limite, por uma ideia, por um ideal, por acreditar numa nação, por acreditar na Constituição, e dá a própria vida. Por um lapso, por um detalhe, o Brizola não perdeu a vida. O Allende, num episódio muito parecido, morreu bombardeado no seu palácio. E a gente viu, né, tudo que a América Latina viveu
a partir das ditaduras militares e o Brizola, como tu dizia aqui, nesse contexto de perceber as influências, os interesses internacionais, hoje, como a gente está vendo muito claramente aí nessa questão da política externa no Brasil, né, que usa de subterfúgios políticos, de desculpas ideológicas, mas que no fundo quer impor uma condição econômica, quer impor as suas condições comerciais, quer nos manter como colônia, quer nos manter subserviente, quer nos manter com cabresto, né, com as rédeas apertadas. E ele sacou isso muito bem, né, percebeu isso, tinha uma visão do macro, tinha uma visão global, estando na sua realidade local, no seu Rio Grande do Sul, ele sabia perceber muito bem, sem inocência, os movimentos da política global. E aí, te respondendo essa pergunta, meu pai então me disse um dia, faz esse filme, conta essa história. E quanto mais eu fui investigando e percebendo os detalhes dessa história, eu fui me dando conta de que, primeiro, estrategicamente essa história foi abafada pela ditadura militar. Então, a gente não saber da legalidade, a gente não ter aprendido isso na escola, foi um projeto de apagamento, um projeto de tentativa de ocultar da população seus direitos, ocultar da população um momento em que a sociedade civil foi protagonista. Importante dizer isso. O movimento da legalidade foi um movimento liderado pelo povo. É o último momento no Brasil do século XX que a população vem à rua, toma as ruas e reivindica um direito. E aí o que a gente vai viver depois da legalidade é a ladeira abaixo, né? O que a gente experienciou em 64, tudo aquilo que o Brasil viveu até 60, até 79, né? Com aquela anistia que perdoou os torturadores, que perdoou assassinos e que manteve uma sociedade apaziguada e que foi o preço que a gente pagou para poder ter os nossos exilados de volta. E é importante dizer que nenhum homem viveu tanto tempo fora de seu país na história da humanidade, das democracias, do que Leonel de Moura Brizola. O homem que mais tempo esteve afastado da sua nação, sem esmorecer, sem deixar de sonhar, mesmo estando longe. E voltou e reconstruiu a sua democracia, nos devolveu. Hoje, a gente pode falar de democracia graças ao movimento das diretas, graças ao movimento de dignidade humana que o Brizola, como governador do Rio de Janeiro, proporcionou para as crianças. Um homem que foi 2 vezes governador do Brasil. 3 vezes governador do Brasil. 1 vez como governador do Rio Grande do Sul e 2 vezes como governador do Rio de Janeiro. O único homem que foi governador de 2 estados federativos. Porque tinha uma dimensão de Brasil muito maior do que as fronteiras do seu território, do que seu estado. Queria uma nação mesmo, forte, desenvolvida, soberana. E aí eu fiz esse filme Legalidade para contar esse episódio que foi abafado, que ficou na garganta de muitas famílias, de muita gente que teve o pai torturado, a mãe exilada, e que essa centelha de liberdade, de reivindicar os direitos, isso tudo significava uma ameaça para a ditadura militar, e por isso essa história foi apagada e foi deixada de lado. E aí eu fiquei com essa missão caseira, né, de ser de uma família trabalhista, de ter na minha casa, essa história nunca deixou de ser contada, então eu acho que essa história seguiu viva até hoje graças a essa persistência dos trabalhistas, e tive a alegria de fazer esse filme, que conta esses dias em que o Brizola alerta a população brasileira para o que estava acontecendo aqui em Brasília, uma tentativa de golpe parlamentar, militar. Importante dizer isso, que o parlamento estava envolvido, assim como estava envolvido em 64. Não foi apenas uma ditadura militar, foi uma ditadura muito bem costurada dentro do parlamento, com influência externa, né? como um projeto de Guerra Fria, um projeto de dominação da América Latina. Com certeza. E realmente é importante, né, buscar essa história, e por mais que existiu essa censura, como coloca com muita propriedade e conhecimento, também o Brizola teve
uma visão de registrar alguns momentos, né, mesmo lá em 61, para evitar o golpe militar, hoje a gente, né, pode encontrar alguns vídeos, algumas fotos, algumas filmagens dele lá no Palácio, Piratini, né, então até nisso o Brizola pensou na época, de registrar aquele momento, para que hoje a gente pudesse ter essa história viva e Aham. contada no filme da E legalidade. os microfones também, né. As Exatamente. câmeras e os microfones. Eu acho que essa também é a grande sacada do Brizola, é perceber que a comunicação poderia ser uma arma, perceber que a a imprensa poderia ser uma grande aliada da democracia. Eu acho que e é até hoje. A imprensa, se não fosse a imprensa, quantos golpes nós Sim, teríamos, né, levado, né. a cadeia da legalidade. A cadeia da legalidade, mas isso eu digo até o dia de hoje. O fato da nossa imprensa estar hoje lá na frente do Supremo, dando visibilidade para o que está acontecendo, o fato da nossa imprensa não ter deixado o 8 de janeiro passar em branco, o fato da nossa imprensa, nos alertar para o que aconteceu em 2016, eu acho que a gente conseguiu, desde o Brizola, a imprensa passou a ter um papel fundamental para a democracia. Dá essa consciência, né, de que o povo mobilizado e organizado tem muita força. Não, dá consciência do papel do povo, exato, Exato. porque eu acho que há uma tentativa, eh, do poder, conservador, de afastar a população das decisões e do processo democrático. É uma maneira de se manter o poder, né, quanto menos consciência se tem sobre a responsabilidade individual de cada um, né, Claro. porque nós somos responsáveis pela nossa nação. Acho que essa também é uma contribuição importante do Brizola, é dizer que as coisas não estão lá longe, as coisas estão dentro do nosso coração. E se for necessário, a gente tem que tomar para si a responsabilidade para com a democracia. Foi o que ele fez, venham para a rua, peguem armas se for necessário, mas não deixem tomar aquilo que é nosso, que é o nosso direito fundamental, que é escolher os rumos de quem nos governa, escolher o projeto político que a gente quer para o nosso país. E isso se dá através do voto, através da participação democrática. Exatamente. Zeca, como é que foi a produção do filme, o contato com a família Brizola? Conta um pouquinho para nós, como que tu conseguiu, essas informações tão importantes e precisas, né, para o filme, também com relação aos direitos autorais. Ah, Como é que foi esse foi processo? uma luta, uma batalha, uma É, construção, mas muito bonita. Eu era, assim, cineasta com poucos filmes, quando eu fiz o Legalidade, então, eh, eu tinha esse processo de convencimento da família, porque a gente está lidando com personagens reais, e personagens que foram muito injustiçados pela mídia, pela televisão, pelas narrativas do poder constituído. Então eu entendi e entendo como a família Brizola ficou preocupada quando a gente levantou a ideia de fazer o filme. E foi um processo, primeiro, da minha parte de apropriação das informações, busquei todos os livros, as teses, e comecei a fazer entrevistas. Entrevistei familiares, entrevistei dirigentes partidários, até que, acho que a Juliana Brizola teve um papel muito importante de entender que o filme era bem intencionado, que a ideia era apresentar um lado da história que ainda não tinha sido contado para o povo brasileiro. Eu faço um agradecimento aqui, um registro muito afetivo ao Carlos Araújo, nosso colega trabalhista já falecido, que viveu o episódio da legalidade, foi ali testemunha, parceiro do Brizola, ex-companheiro da ex-presidente Dilma Rousseff, viveu intensamente a legalidade e quando eu levei esse projeto para ele, contei a história do filme, expliquei o que eu queria contar, ele foi, o principal responsável por sensibilizar os familiares. Foi o Carlos Araújo que me levou até a Juliana e que endossou, digamos assim, o filme. E aí, tendo a confiança dos familiares, a gente foi para um processo de buscar os recursos para fazer o filme acontecer, mas sempre tendo a família muito presente, muito próxima daquilo que a gente estava construindo, né. E até acho que é porque uma quem, viveu realmente aquele momento foi a família, né, junto com o Brizola, que viveu o sentiu na momento e pele, viveu as consequências, com né, certeza. dessa coragem, dessa bravura, porque é importante dizer isso, né, toda essa libertação que o Brizola nos proporcionou, para ele custou muito caro, e para a família custou muito caro.
O Brasil tem uma dívida com essa família, ainda. Então, eu entendo a preocupação e o zelo que a família tem com a memória do Brizola e agradeço muito pela confiança que eu tive de ter feito esse filme. Mas foi uma construção, uma construção. Acho que é importante. Com certeza, foi isso o sucesso, né, do filme, que realmente está cada vez mais em Tinha evidência. um desafio aí no filme que é popularizar essa história, que é tornar ela mais acessível, Uhum. que é ter elementos também do entretenimento, tornar essa história atrativa para as juventudes, para as novas gerações. Então era um desafio que a gente se colocou, assim, de contar uma história que é pesada, que é triste, mas trazer isso de uma maneira mais leve, com um pouco de humor, envolvendo questões que estão além da política, como o romance, como eh, os personagens eh, que não são os personagens reais da história, mas que deram a vida para aquilo acontecer, os estudantes, os professores. Então, a gente tentou fazer algo que tivesse uma leveza e que despertasse o interesse das novas gerações, de quem está acostumado com televisão, com assistir filme no cinema também. Entendi. Zeca, falando questão de professores, né? Na sua visão, como o pensamento do Darcy Ribeiro esteve presente no filme? Olha, foi uma busca que a gente tentou trazer. O Darcy vai encontrar, né, com o Brizola quando o Jango, né, enfim, assume essa democracia brasileira, se encontrar no sentido de estar juntos em Brasília, né, construindo essa democracia. Ele não participou lá do episódio da legalidade no Palácio Piratini, mas de alguma maneira a gente tentou trazer, através de personagens fictícios, ideias do Darcy, né? Então, um pouco quem assiste o filme, na cena final, a gente tem o Brizola em 2004, no seu último ano de vida, refletindo sobre a sua trajetória, e aí a gente coloca na voz do Brizola um pouco do pensamento do Darcy, quando ele reconhece as suas derrotas, mas jamais aceitaria estar do lado de quem lhe venceu. E eu acho que essa é a grande lição do trabalhismo, essa resistência de saber o lado certo da história e de não ceder às tentações, de saber que a gente pode às vezes passar por momentos difíceis, a gente vai ter que suportar isso, mas lá na frente a gente vai olhar para trás e vai ter certeza da nossa coerência e ter certeza que foi melhor ter perdido do que ter vencido quando as condições para se vencer são a opressão, quando as condições para se vencer é manter o status quo, quando a condição para se vencer é manter o conservadorismo. Então o Brizola e o Darcy foram homens de muitos ideais. Tentaram salvar as crianças, tentaram salvar a educação brasileira, tentaram salvar a nossa soberania, resguardar, salvaguardar a nossa soberania, e perderam muitas das suas batalhas. Mas foi importante ter perdido. Eu acho que a gente talvez aprende mais perdendo, mas sabendo que perdemos do lado certo. O Darcy e o Brizola sempre deixaram isso bem claro, né, que o mais importante é a causa que defende, né, às vezes, eh, não vale a pena ser vitorioso, sendo que a causa não é nobre, não é em defesa do povo, né, da nossa sociedade brasileira. Isso está nos livros bem claros, também ficou bem claro na questão do filme, né, Darcy dizendo que o mais importante é a causa em que o homem abraça, né. Às vezes, ganhar uma batalha não é o mais importante do que a causa, né, que a pessoa defende. Então isso fica o legado, né, e que bom que as pessoas possam assistir esse episódio, que com certeza, demonstra a nossa democracia, a nossa soberania nacional, e fica o exemplo, de pessoas que sempre estiveram à frente do seu tempo, pensando no coletivo, no bem maior que é a nossa nação brasileira. Exatamente. E esse lugar da vitória é muito relativo, né?
E acho que isso é a grande sacada deles, né? É a caminhada. O que importa é a caminhada. O que importa é o processo, é se fazer na prática as coisas. A gente vive numa sociedade de projeto, a coisa vai acontecer um dia, políticos que estão sempre lançando coisas que um dia farão. É completamente o oposto do Brizola. O Brizola fez uma fábrica de escolas. Nunca a gente viveu isso. Uma fábrica de escolas, né? O que ele fez no Rio Grande do Sul em, 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 60, em 59, 60, 61, foi uma revolução cultural jamais superada. Ele construiu 5.000 escolas. Isso fundamentou toda a base que a gente tem de conhecimento, de saber, fundamentou o desenvolvimento a partir disso há mais de 30 anos. E algo que parece tão óbvio, mas que durante muito tempo foi tratado como chacota. Lá vem o Brizola falar em educação de novo. E aí a gente precisa viver todas essas mazelas, a gente precisa sujeitar o nosso povo à desinformação, à falta de alimento, à falta de tudo. E a educação ainda não foi vencida no país, ainda não é o principal norte que a gente deveria ter. Então, nesse sentido, o Brizola ainda está em processo de descoberta. As ideias do Brizola ainda estão muito vivas, ainda apontam cada vez mais um caminho para esse país. Com certeza. Inclusive, o próprio presidente Lula reconheceu, né, a importância das escolas de tempo integral, pena que tarde, mas foi graças à mensagem que o Brizola deixou, a sementinha lá que plantou, né, dizendo, falando da importância da educação para transformação do cidadão. Como ele foi criticado quando ele fez escolas de concreto. Diziam assim: não, o Brizola tem que. Governador, acho que o Roberto Marinho, a frase dele: faça umas escolinhas. É. Faça umas escolinhas, que o povo precisa de umas escolinhas. Vai sair muito caro. Sair muito caro. E o Brizola, o que disse? Caro é Caro é ignorância. ignorância. Educação é investimento. É verdade. Cara é a ignorância. Verdade. E acho que ninguém fez tanto pela cultura contemporânea do que o Lionel Brizola. Hoje o que a gente vê é a força que é o carnaval brasileiro, a cultura popular reconhecida, hoje como elemento de exportação, o Rio de Janeiro se posicionando, enfim, como uma cidade turística, 30 anos depois do Brizola ter deixado esse legado, mas ele lá atrás já estava sacando para tudo isso. A questão da sustentabilidade, o Brizola fez a Eco 92. Hoje a gente está, enfim, falando de sustentabilidade. As questões étnico-raciais, o Brizola teve um cuidado para que o PDT tivesse o protagonismo negro, tivesse o protagonismo das mulheres, das populações indígenas. Pensou em tudo, né? Em tudo. Foi profético, como dizem os neopentecostais. Exatamente. Mas eu ia te perguntar exatamente isso, né? A soberania e a cultura andam lado a lado, né? Ser completo. E nesse sentido, eu queria te perguntar a importância da cultura local para a questão da economia, né, do dinheiro circular e também das características do nosso povo O soberano. Brasil ainda não despertou para a cultura. Os Estados Unidos despertou há mais de 100 anos. Inglaterra também. E tanto que os Estados Unidos utilizam esse elemento de dominação. Eles têm dois superpoderes: a guerra e todo o seu aparato militar e a sua cultura, o soft power. E assim eles fizeram a dominação do mundo. Primeiro ia a cultura norte-americana, depois chegavam os negócios. Primeiro ia a música, o cinema, depois os contratos comerciais. Foram muito sagazes nisso e dominam o nosso país até hoje. Nosso país tem uma carência de soberania cultural tremenda. Apesar de termos uma cultura fortíssima, que deveria ser valorizada, que deveria ser elemento de geração de renda, de PIB, de economia, nós somos completamente subservientes. Nós não temos regramento algum. Nós ligamos o rádio e a televisão e todo o lixo externo é colocado no nosso cérebro. Quero ver se a gente chega em qualquer cidade dos Estados Unidos e tem algum conteúdo brasileiro circulando lá. Não tem, porque eles têm consciência de que a sua soberania nasce na cultura. Com certeza. Inclusive, agora me veio na mente a questão do Rio Grande do Sul, né, que é um gaúcho lá da nossa terra, que vivenciou também essas questões climáticas
E muito se deu à reconstrução que estava acontecendo lá no Rio Grande do Sul, devido à força da nossa cultura local, né. A gente escutava o povo unido, né, escutando o hino no rio-grandense, e isso foi uma motivação muito grande nessa processo de reconstrução lá, né, Zé. Foi, acho que na pandemia também a gente percebeu o papel da a ausência dos artistas fez com que a gente percebesse a importância da cultura, né. E no caso aí desse momento que o Rio Grande do Sul viveu, também é irônico, porque justamente os artistas eram aqueles que não puderam trabalhar, né, nos primeiros momentos, aqueles que estavam com as casas de espetáculo fechadas, com a sua circulação entre os municípios impossibilitados, mas foram eles que lembraram da nossa autoestima, foram eles que trabalharam a nossa autoestima, que lembraram dos nossos valores, como tu bem disseste, através das músicas, através da produção poética. Então, eu acho que o Brasil ainda tem um potencial tremendo na arte e na cultura, de geração de renda, de geração de emprego mesmo. O nosso povo é talentoso por natureza. O Darcy soube perceber isso e muito pela matriz indígena, né? A beleza, a plasticidade. Os indígenas dominam muito bem toda a parte plástica, visual, as pinturas corporais. E tudo isso que a gente, num processo de confluência, tem como cultura brasileira. Tá aí o carnaval que tem na matriz africana, que tem na matriz indígena, o encontro máximo, né, da nossa cultura. Então, eu acho que o dia que o Brasil despertar a questão da soberania cultural, a gente vai dar um salto tremendo. Se a gente pensar que só na questão do streaming, né, que são os vídeos por demanda, né, a locadora atual. Antigamente a gente ia na videolocadora e locava um filme. Sim, Hoje em dia a gente baixa lá o aplicativo, assina a conta, né, da empresa X ou Y, e aí assiste um filme. Nós não temos nenhum regramento no Brasil para isso. O Brasil é o segundo mercado consumidor de audiovisual do mundo, perde para os Estados Unidos. O segundo mercado que os americanos têm é aqui. E pensa que fica alguma coisa para o país de imposto? Nada. Ou seja, nós não estamos nem aí. Deixa que eles ocupem as nossas cabeças, o nosso bolso. Não há esse cuidado. Claro que não é à toa que isso acontece. Quem anda aqui por Brasília sabe que o lobby é forte, que as big techs estão aí circulando pelo parlamento, que tem muito deputado de conservador, que se diz desinformado, mas que ganha mesada da big tech na época da campanha. com E certeza. aí é muito conveniente deixar a porteira aberta para as empresas de fora ocuparem o nosso território, porque elas estão ali cevando, engordando os nossos parlamentares e senadores, porque é uma pouca vergonha. Até hoje não há nenhum regramento para tudo que circula nas mentes do povo brasileiro. Com certeza. Tem deputados aí no Congresso Nacional que se dizem patriotas, mas ficam conspirando contra o Brasil lá nos Estados Unidos, aplaudindo quando Donald Trump taxa os produtos brasileiros, sendo que deveria estar defendendo os interesses da nossa população brasileira. Mas isso, para isso nós temos um processo É. democrático, né, onde o povo escolhe os seus representantes, e o ano que vem nós teremos eleições, e que as pessoas se conscientizem cada vez mais da importância de nós termos Darcy Ribeiro, né, os pensamentos de Darcy Ribeiro, de Leonel Brizola, defendendo Sim. os interesses da nossa população no Mas no ela, isso é parlamento. importante estar dizendo com relação aos Estados Unidos, não é um problema do povo norte-americano. Não é um problema da democracia norte-americana, que é uma democracia que inclusive acolheu Leonel Brizola. É importante dizer isso, esse arco dramático do personagem. O país que acolheu o exilado Leonel Brizola na sua trajetória final de exílio foi os Estados Unidos, dentro das suas liberdades democráticas. Então, o problema são os mal-intencionados que de turno em turno ocupam o poder. Esse é o problema. Não é a população, não é o povo. O povo tem muito mais em comum com a gente do que a gente imagina. Somos do mesmo território latino-americano. Temos a mesma matriz indígena. Certeza. Sofremos o mesmo processo de colonização, somos vítimas da Europa. Então não dá para culpar uma nação ou outra, mas sim ter consciência que existem personagens e esses personagens eles atuam para o bem e para o mal, e de tempos em tempos
personagens trágicos sentam na cadeira. Não é? E a gente, às vezes, vive a tragédia de não ter um Leonel Brizola na cadeira. Isso é uma tragédia. Com certeza. Mas falando, né, em governos, queria te perguntar, aproveitando a tua visita aqui na Rádio Legalidade, para falar um pouco sobre a candidatura, a pré-candidatura da Juliana Brizola lá no Rio Grande do Sul como governadora do estado. Como é que está a expectativa de nós trabalhistas ter uma representante lá no Palácio Piratini em defesa aí do trabalhismo, dos ideais do Brizola e tantos outros líderes? Eu acho que é uma verdade, não é? Os dados analíticos estão mostrando isso, as pesquisas estão mostrando a Juliana Brizola como o nome mais lembrado da população gaúcha. Então, não é uma forçação de barra do PDT, não é algo da minha cabeça, da tua, são os dados analíticos. E isso é muito por conta da memória viva do legado de Leonel Brizola. Muito por conta de tudo que a gente sofreu por não ir por este caminho. E da situação atual também, né? E da situação atual. E da situação atual. A gente precisa de estadistas governando. Aí a Juliana está muito preparada. Acho que ela reúne muitas qualidades e acho que o Rio Grande do Sul precisa passar por uma experiência de novo nas mãos do trabalhismo. É importante dizer que no tempo mais recente, o melhor momento econômico do Estado foi com a gestão Alceu Colares. Foi o momento em que o Estado esteve melhor de finanças. Importante dizer isso, porque às vezes a gente fica falando, defendendo sempre a nossa qualidade como educadores do trabalhismo, mas a gente sabe lidar com a economia muito bem. E aí eu repito, são dados históricos. Quem colocou o caixa em ordem nos últimos 30 anos foi o governador Alceu Colares, do PDT. E quem fez a revolução cultural no Estado foi o governador Leonel Brizola, do PTB-PDT. E quem tem a missão de devolver essa dignidade ao povo gaúcho é o PDT. Então, acho que a Juliana tem uma missão muito bonita. Espero que o campo da esquerda consiga também entender isso, saber o momento de recuar. Acho que o Partido dos Trabalhadores nunca abre mão da cabeça de chapa. Eu acho que é chegado o momento de se construir com o PT um protagonismo maior do Partido Democrático Trabalhista, porque nas horas difíceis do Brasil, o PDT nunca abandonou a mão dos partidos de esquerda, sempre esteve lá, junto. Foi assim em 2016, por exemplo, quando a cambada que ocupava o poder, os ratos que ocupavam o porão do navio vieram à tona, e lá estava o PDT matando o que foi possível de ratazana, jogando para o mar. É verdade. E tivemos também um grande exemplo da questão da eleição municipal lá para a Prefeitura de Porto Alegre, né? Se o PT tivesse a humildade, a grandeza de apoiar a candidatura da Juliana Brizola, com certeza Porto Alegre e o Estado estariam em outras São condições. conjunturas complexas. Eu acho que a deputada Maria do Rosário teve um papel importantíssimo para a história brasileira. Eu tiro meu chapéu. Eu acho que ela percebeu o mal antes desse mal mostrar o tamanho da serpente que ele era, aqui no parlamento. Então, acho que o lugar histórico da Maria é o lugar dela. Eu respeito muito ela. Acho que o que ela fez aqui no parlamento, no início da serpente, dando nome, dizendo isso é um perigo que está se aproximando, ela foi muito corajosa. E teve essa percepção de enfrentamento. Então, eu acho que a conjuntura foi como foi. Era importante que as coisas tivessem sido assim, porque nós estamos num processo de amadurecimento também. E verdade. Passar por isso é importante. Perder, às vezes a gente aprende perdendo também. Com certeza. E ali, o que aconteceu em Porto Alegre é mesmo inexplicável, porque diante de todas as tragédias que se viveu, a população optar por continuar dentro da tragédia é inexplicável. Verdade. Mas te agradeço aí de coração a tua participação, a tua disponibilidade de vir aqui até a Rádio Legalidade, contar essa brilhante história que faz parte, né, da história do nosso Brasil, do nosso Rio Grande do Sul, do nosso povo brasileiro, da nossa democracia. Deve ser contada essa história diariamente para que a gente não ocorra nos erros passados aí de enfrentar uma ditadura militar. Então, e se a gente enfrentar, é responsabilidade nossa, não é de um terceiro. Aí é que tá, né? E essa é a consciência do Brizola. Cabe a gente lutar pela Constituição.
cabe a gente todo dia defender a democracia, lembrar a importância da imprensa, da vigilância, lembrar a importância dos 3 poderes, como é saudável a existência desses 3 poderes, lembrar que os nossos direitos estão lá resguardados na Constituição. A Constituição diz que a educação deve ser a nossa bandeira. Se a gente fosse mais fiel ao texto que nós aprovamos, né, nesse parlamento, como Constituição brasileira, que nação potente a gente teria? Isso tudo diz respeito a quê? Soberania. Olhar para o texto, o roteiro da nossa soberania é a nossa Constituição. Com certeza. Então, quero deixar aqui as palavras finais, né, à tua disposição, e sempre colocando a Rádio Legalidade à tua disposição para que a gente possa fazer mais entrevistas, trazer mais conhecimento, consciência à nossa população brasileira. Com a palavra. Muito obrigado. Eu acho que o PDT tem feito um papel muito importante para a democracia brasileira, é um partido fundamental para a nossa democracia. Eu acho que é o partido que tem a história mais bonita, com personagens que vão do o nosso herói da pátria, Pasqualini, que acaba de virar herói da pátria, o nosso herói da pátria, Leonel Brizola, o partido do João Goulart, o partido do Darcy Ribeiro. Esses personagens ensinam muito ao Brasil, mas é um partido contemporâneo da Duda Salabert, um partido da Juliana Brizola, é o partido que está se reinventando, que hoje é uma alternativa saudável para os próximos passos da democracia brasileira, e com essa força da memória. Acho que a memória trabalhista é a nossa base, é aquilo que nos faz fortes, é aquilo que nos projeta para o futuro, que é cultivar o legado de quem veio antes e lutou para que a gente estivesse aqui. Não é um partido que nasceu ontem, é um partido que tem uma longa trajetória e é um partido que tem um futuro a partir dessa memória. Eu acho que quem tem esse passado e essa história tem um futuro promissor pela frente. Certeza, que nem diz nosso presidente nacional, Carlos Lupe, um partido que tem história merece um futuro digno, né? Para frente, né? Progressista. Então, Zeca, muito obrigado mais uma vez. Lembrando disso, que o PDT é um partido de esquerda. No momento em que existe uma polarização, existe uma tendência a jogar para o centro, um partido de centro, à esquerda, perseguindo o socialismo, dialogando com todos os campos da sociedade, mas um partido com uma perspectiva progressista. Isso mesmo. Então, até a próxima oportunidade, até o próximo episódio. Muito obrigado pela companhia de todos.